Olá, como estamos? Aqui é o Thiago Akira e esse é o primeiro Estreita Turismo, que é um projeto aí, como alguns já estão sabendo, é um projeto aí que eu pensei e idealizei ano passado, que eu senti uma grande dor aí no mercado, onde o mercado, né, principalmente do turismo, e a academia não se conversavam tanto, né? Era bem que algo que sempre, em momentos de eventos ou alguma situação assim, que criava esse laço. A ideia é que então todo mês eu trazer alguém de mercado e alguém também dentro da academia para a gente poder fazer essa conversa, né? E os espectadores aí, a audiência, também é sempre pensado nos acadêmicos, nos professores, nos coordenadores e também no mercado, para entender a importância dessa conexão. Tá? Então aqui a gente vai ter vários temas, cada mês vai ser um tema decidido aí junto com alguns convidados. Esse, né, exclusivamente aqui foi pensado em branding na forma de posicionamento da sua marca dentro do turismo. E aí, para esse tema, trouxe dois profissionais incríveis, tanto na academia e tanto também dentro do mercado, que é a Aline Silva, que é uma grande amiga minha, e ela é uma super profissional da hotelaria, ela vai se apresentar melhor daqui a pouquinho, já vou colocar ela aí na tela, né? E vai contar um pouquinho da jornada dela e por que ela está aqui com a gente falando sobre esse tema. E também o professor Cláudio Alexandre, né, que também é um professor incrível, mas também um profissional do mercado, ele tem longa jornada, tanto no mercado quanto na academia, por isso que vai ser legal esse bate-bola para ele trazer os dois lados da moeda, né? Como é que ele trabalha, como é que atua. Então, espero que vocês estejam preparados para essa grande conversa que a gente vai desenvolver aqui. Já vou trazer eles aqui para nossa telinha. Então, sejam bem-vindos aí, Aline, professor Cláudio. Tudo bom? Vamos ver se os microfones de vocês estão ativos. Deem Tá um alô. funcionando. Estão me escutando bem? Ótimo, ótimo. E aí, Cláudio? Microfone ativo. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Eu vou deixar agora para vocês se apresentarem rapidinho, começando pela Aline. Aline, se apresente aí rapidinho para nossa audiência, por favor. Vai em ordem alfabética agora, né? Vamos Aline e lá. depois o Cláudio. Bom, gente, para quem não me conhece, está vendo esse rostinho aqui pela primeira vez. Eu sou a Aline Silva, estou falando diretamente da Espanha, onde eu moro há 5 anos, né? Sou uma profissional que tem formação em hotelaria, trabalhei em grandes redes hoteleiras, mercado de luxo, né? Desenvolvi um repertório também no universo do vinho, agência de turismo de incentivo, e toda essa bagagem, me trouxe até aqui, né, ou vem me trazendo até aqui, nessa construção que eu estou hoje, que meu trabalho hoje é atuar como mentora, né, como gestora de projetos e produção de conteúdo voltado de forma estratégica para a hospitalidade, né. E por que que eu estou aqui hoje? Porque um dos pilares muito forte que eu defendo é a construção de uma marca, né, que antes de você ter um negócio, é muito importante você pensar de forma estratégica na construção da sua marca de hospitalidade, né. Então o meu trabalho é ajudar a hotelaria independente e outros negócios que querem fazer o uso da hospitalidade como ferramenta de negócio, tá, a alcançar, né, uma melhor performance, engajamento, reputação. Então é a gente cuidar da nossa marca, da nossa experiência e da forma como a gente comunica, da forma como a gente traz isso. E eu gosto de falar que isso acontece nos 2 âmbitos, tanto no nosso âmbito pessoal, quanto no nosso âmbito profissional, né. Então, às vezes, eu sou um empresário, tenho um hotel, uma pousada, mas que as minhas atitudes, né, o meu posicionamento pessoal, muitas vezes vão falar muito de como é o meu negócio e vice-versa. Então é muito importante a gente entender quando um entra em cena, quando o outro sai de cena, quando os 2 caminham juntos. E passo a bola agora para o meu amigo Cláudio. Obrigado, senhora Aline. Aqui a senhora Aline passou, então eu recebo, bato o peito e vamos conversar um pouquinho. Eu já vou pegar um gancho no que a Aline falou. Como o Thiago falou, eu estou no mercado, atuo como conselheiro de máquina, administração, máquina, Digital Hotels, e aí teve algumas reuniões que aconteceram o seguinte, algumas pessoas falaram algo, e aí eu comentei, e na verdade eu acabei explicando o conceito daquilo, aí alguém falou assim, nossa, tinha que ser o professor mesmo. Ou seja, eu estava no mercado falando e falaram, era o professor. Ou seja, aquilo que a Aline acabou de falar.
Ou seja, o meu pessoal de ser professor acabou no mercado, eu acabei me posicionando e as pessoas me veem dessa forma. Tanto é que, ou seja, tem horas que mesmo no mercado a minha postura de professor não nega. Tá? Ou seja, sou professor Cláudio Alexandre de Souza, ou seja, sim, desde os 15 anos uso a sigla CAS, me apresento como CAS. No mestrado que eu dou aula me chamo como CAS, inclusive vocês estão vendo o quadro negro, não é fundo, não é decoração não, eu estou numa sala de aula, tá? Eu estou aqui na sala de aula no PTI, aqui dentro da Itaipu Nacional, em Foz do Iguaçu. Eu fiz a graduação lá em 97, me formei, e desde então, na verdade eu queria trabalhar no mercado. A vida me levou para a academia, ou seja, eu estava no Rio Quente Resort, me convidaram para visitar uma faculdade de Uberlândia, acabei indo lá desde 98, ou seja, então nos últimos 24 anos eu atuo como professor de hotelaria. Tá? Professor de turismo e hotelaria, aí sim, de Uberlândia para cá, ou de Minas para baixo, Minas, Bahia, Rio, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, e hoje estou no Paraná, tá? Sempre atuando como professor, acabei fazendo, por força até da profissão, e gostar de estudar também, acabei fazendo mestrado, doutorado, fiz doutorado pesquisando sobre resorts, responsabilidade social empresarial, pós-doutorado em gestão de negócios em Montreal, no Canadá, pela Universidade do Quebec, em Montreal. E aí o interessante é que tanto o meu orientador, aliás, os meus 3 últimos orientadores, o Thiago convidou-me assim saber, meu orientador, claro, quem é da área de turismo conhece, meu orientador de doutorado foi o Gander atuava com marketing, tá? Marketing, brand, companhia. Aí o meu orientador na Inglaterra, no sanduíche lá, também atuava com marketing responsável, tá? E aí a minha orientadora no pós-doutorado é da área de administração, que também atuava, ou seja, o mesmo sem saber, quer dizer, eu acabo e aí acabo dando aula sobre uma série de questões e como professor dando treinamento para muito meio de hospedagens, mentoria, e assim que eu conhecia a Aline e o Thiago, e sempre na perspectiva do que a Aline falou também, sempre, o que eu, Cláudio, enquanto professor, daquilo que eu aprendi academicamente e trabalhando, posso contribuir para com as empresas. Hoje é terça-feira, ontem eu estava dando treinamento em Balneário Camboriú, e aí eu falei no hotel, olha, muitas coisas que nós fazemos aqui, eles podem contribuir para o branding, para as ações de comunicação da sua organização. E aí quando eu estava na rodoviária, vindo embora para Foz, eu vi no LinkedIn uma postagem de uma meio de hospedagem similar àquilo que nós tínhamos feito, só que eles estavam usando para se comunicar. E aí eu mandei para a menina, olha, vocês podem fazer algo similar ao que eles estão fazendo, porque vocês estão fazendo, só que vocês não estão comunicando. Então esse sou eu, Cláudio Alexandre, com você, Thiago. Valeu, valeu demais. Então, Aline e professor Cláudio, 2 profissionais aí incríveis. Quem não segue ele já começa a seguir, por favor. Vocês vão perder muita informação boa. Eles estão sempre em lives também, sempre em projetos. Legal acompanhar isso, ainda mais se você é da academia. Ficar de olho nos alguns profissionais, né? É importante a gente ter essa representatividade de profissionais que a gente conhece, porque aqui vocês estão conhecendo eles, né? Então, quem conecta com a gente, conecta com outros profissionais que estão conectados com eles também, né? Então, você começa a ver pessoas que têm um papel muito importante dentro do turismo. E aí você para de se ver apenas como um colaborador dentro de alguma empresa e passa a ser realmente um protagonista dentro de um cenário do mercado, né? Que pode criar empregos, pode gerar negócios, pode, né? Então, não que esteja errado ou certo a questão de você ser um colaborador numa empresa, isso é muito bom também, mas entender que existe outras dimensões, né? Tem muito mais profundidade, tem muito mais possibilidades dentro do mercado. Então, é importante você colocar no radar profissionais que você admira, que você gosta, ou que tem um pouquinho, né, na essência dele, que conecta com você e que de uma forma você se permite ver além do que você só vê dentro da sala de aula ou dentro do mercado, que às vezes acontece só na sua região ou na sua cidade, né? E às vezes, se a sua cidade é pequena, é menor, ela não é tão focada no turismo, às vezes é importante a gente olhar além disso, senão você limita demais o seu olhar. Então, por isso que é muito importante essa conexão de mercado e academia, para a gente alcançar até lugares que, de repente, não chegam esses profissionais ou não chega o mercado, né? O mercado está um pouco mais distante por vários outros N fatores. Então, a ideia aqui realmente, né, do tema, trabalhando branding, e é legal que a gente está discutindo nos bastidores, eu acho que é mais ou menos essa intenção, é tentar trabalhar a relação do branding, que é branding, eu acho que é legal depois cada um de vocês, Aline e professor Cláudio, trazer essa definição de branding, né, que vocês carregam, mas para mim branding nada mais é que brand que vem de marca, o ING, né, que é o movimento, que é a ação, então eu acredito que é a sua marca em ação, e aí uma questão que eu vou levantar aqui, já mando para
para vocês dois, para me trazer a definição de branding de cada um de vocês, é que eu pergunto para muita gente: você tem uma marca ou você tem um negócio? Né? Porque um negócio, se você vai investir só num negócio, um negócio é como muitos iguais por aí. Quando você pensa em investir numa marca, você constrói algo que vai ser um pouco mais permanente, algo mais duradouro, algo que carrega uma história, que carrega um propósito, carrega muito mais coisa do que apenas um negócio comercial. E aí, quando a gente pensa nessa relação, você tem que pensar também que, Thiago, eu não tenho uma marca, eu não trabalho numa empresa, né? E como que a gente pode trabalhar isso na nossa marca pessoal ou profissional também. Então, tudo que a gente vai trazer aqui, com certeza, as contribuições da Aline, do Cláudio, vão também, você pode trazer isso para a sua realidade como pessoa, como profissional ou futuro profissional, né? Gente na academia também, a ideia é mais para frente trazer pessoas da academia que já faz um trabalho de marca pessoal e profissional dentro do mercado, se posicionando. Então, você pode, sim, de alguma forma, ser um entusiasta, ser uma pessoa que está estudando, está numa jornada de aprendizado, né, de alguma área específica dentro do turismo, e isso já é legal, o mercado já fica de olho nisso. Mas, bom, sem delongas, eu quero saber agora, Aline e professor Cláudio, a definição de vocês de branding. Vou inverter agora, vou trazer o professor Cláudio aí para trazer esse ponto para a gente, e aí logo em seguida a Aline, tá bom? Vamos lá? Oh, não, eu estava contando em ouvir a poderosa Aline Silva, e agora, o que fazer? Algo que eu falo para estudantes de mestrado, graduação, eu falo sempre assim, ó, procure ter conteúdo, procure agregar conteúdo para você. Este conteúdo vai contribuir para depois você se posicionar no mercado. E aí, quando o Thiago convidou, eu fiquei pensando, pô, branding, claro, tive professor de marketing, tive meu orientador, né, doutorado foi, igual eu falei, Xavier Fonte, é da área de marketing, e eu acabei tendo que ler muita coisa da área de marketing, e algo que ele trabalhava que eu gostava, na verdade, por que eu me identifiquei também? Para ele, marketing era muito mais do que só marca, do que só logo, do logotipo, logomarca, design, por aí fora. Ou seja, era muito mais do que a imagem em si. Ou seja, por isso que eu gosto dessa ideia de conteúdo. Ou seja, porque ela envolve tanta coisa, ou seja, o odor traz conteúdo, o desenho de fato traz conteúdo, o nome traz conteúdo. Quando o Thiago começou a falar agora há pouco, eu pensei no caso, se é lenda ou não, da Tina Turner, que quando ela separou, ela pediu para permanecer com o nome Tina Turner. Ou seja, porque ela já tinha construído um conteúdo com aquele nome. Ou seja, e se não tivesse, ela teria que construir com um outro nome. Ou seja, aquela história, ser lenda ou não, mas a história realmente passa. Que se aquilo foi verdade, ela tinha noção que aquele nome que ela carregava, todo o contexto por trás do Tina Turner, ela sabia que isso agregaria valor para ela. E de fato agregou. Tá? Ou seja, então, a ideia do Cláudio de branding, ele vai nessa linha. É muito mais do que só uma ou outra ação de comunicação pontual ou uma estratégia que você utiliza. E sim, na verdade, o conjunto das ações que você faz que acaba passando, olha, aquela organização tem conteúdo. Muitas pessoas já ouviram falar, quando perguntam para o Cláudio, o que o Cláudio acha? Eu falo, eu, na verdade, uso o termo simpático porque aquilo me agrada e eu tenho dificuldade de expressar exatamente o porquê, mas eu sei que aquilo simpatiza com o que eu estou sentindo. Então, isso traz conteúdo para o Cláudio. Senhora Dini, com você. Legal. Gente, depois dessa explicação, entro eu, né? Então, eu vou ser prática. Toda vez que eu falo sobre branding, né, eu gosto de ser prática, porque eu vejo que a gente tem bastante informação, mas só que a hora que o dono de agência, o hoteleiro, ele precisa traduzir essa informação em processo, em prática, em estratégia, ele tem uma certa dificuldade, né? Então, eu gosto de definir que o processo de branding é você fazer o alinhamento da sua marca. E quando a gente fala de marca, como o Cláudio mesmo disse, a marca não é você ter um logo, não é você ter um nome bonitinho, não é você ter um site, ou como o Thiago abriu o nosso papo, não é você ter um negócio, né? Quando você vai falar sobre marca, a marca, ela tem um universo que ronda ela. E esse universo é tanto visual quanto verbal, né? E a marca, ela é composta, né, da maneira mais simples, né? Através de uma visão. O que é a visão?
A visão é nada mais do que o seu propósito, né? Você trouxe uma marca para o mundo, o que você quer com isso? Você quer transformar a vida de quem? Né? Você quer trazer impacto para quem? Né? Onde é que você vai atuar com o seu impacto? Depois a marca, ela vai defender determinados valores, que são os atributos, princípios, né? Que articulam tudo o que a sua empresa vai fazer, né? Então, e aquilo, muitas vezes, são valores inegociáveis, né? Então, por exemplo, se você decide que de agora em diante você vai ser uma marca ecologicamente correta, né? Que você vai abraçar causas mais sustentáveis, quando você tem este valor tem que se perpetuar por tudo, né? Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Você vai ter que começar a ter uma lista de parceiros e de fornecedores que compartilham esses mesmos valores que você. Porque senão esse valor que você defende, né, de forma tão feroz, coloca no seu site, no seu material, ele vai se diluindo, porque a hora que eu vou vendo toda a extensão da sua marca, com quem ela se relaciona, a gente vai começando a detectar alguns pontos falhos, né. A marca também, ela tem uma voz, né, que eu falo que, assim, é muito difícil quando eu estou fazendo explicação para cliente, o tom de voz da marca. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Quando a gente fala a voz da marca, é como que essa marca vai se comunicar. Você vai ser uma marca próxima, né. Então, geralmente, eu dou esse exemplo, quando eu sou uma marca próxima, eu chamo o meu cliente de você, eu não falo prezado cliente, eu não falo senhor, senhora, né. Então eu uso o você, eu trago um vocabulário mais informal na minha comunicação, né, eu não preciso dessa formalidade. Eu falo: "Gente, nem banco agora está sendo formal". Vê o Nubank, vê todas essas fintechs que estão vindo com um novo jeito de conversar, faz com que a gente pare e preste atenção, né. Então o tom da voz da marca é super importante por isso, porque se a gente está num mundo hoje todo bombardeado de informação o tempo todo, como é que eu, né, vou prestar, atenção, né, no que você quer trazer para mim, como é que você quer, chamar minha atenção, porque eu no fundo é isso, né, a marca hoje disputa atenção e confiança. No fundo é isso que uma marca, está vendendo, né. E a parte do visual, que a gente também não pode descuidar, que não é somente, né, a tal da paleta de cores que eu uso para fazer meu logo, mas todas as imagens que a gente coloca para construir o nosso site, que a gente divulga nas mídias sociais, no nosso material, nós, como empresários, participando de eventos, como a gente se apresenta, como a gente se veste, tudo isso está sendo a composição da sua marca. Então é muito importante a gente entender que essa é a forma estratégica que a gente precisa pensar o branding, né. Tanto a parte de valor, a visão que eu defendo, né, o como é que eu vou me comunicar, o visual. Então, se a marca está em movimento, esses 4 pilares estão em movimento o tempo todo e, gente, isso não pode ser estático. Tem que fazer acompanhamento dos movimentos que estão acontecendo no mundo. Tem que fazer acompanhamento de como as pessoas agora estão consumindo, e a gente vai navegando por esse universo, se adaptando, né. A marca tem que ter estratégia, a marca tem que ser flexível, a marca tem que trazer clareza. Então, sem mais delongas aqui, essa é para mim a definição de marca de um jeito mais prático, né, pegando os elementos para que vocês consigam agora colocar, olhar para o negócio de vocês ou para vocês como profissionais e identificar: "Putz, onde é que está meu visual? Onde é que está minha visão? Onde é que está meus valores?". Essa é a composição da sua marca. Tiago, Legal. só alongando, Acrescente. não, alongando um pouquinho ali, pegando um gancho na fala da Aline, quando a Aline estava falando, eu lembrei de um livro, tá, professor vai ficar desfiando o livro aqui à noite, tá? E assim, e aí eu fiquei procurando, fiquei pensando, cara, qual que era o nome do livro? E ele conta a história exatamente de uma mulher que ela levou a ideia dela do movimento ambiental que ela tinha para o produto que ela tinha, e aconteceu exatamente o que a Aline falou. E o livro discute isso, que é a deixa eu ver aqui, Anita Roddick, tá, que é da The Body Shop. Ou seja, e aí a discussão que o livro traz é exatamente o que a Aline falou, porque
Quando ela alocou a empresa e ele fez o IPO, começou a ter acionistas por em diante, começou a entrar em choque, porque aquilo que ele falou, que tinha um propósito, que tinha virtude, tinha princípios negociáveis, opa, pera lá, tinha para ela, mas não agora para esses novos players que entraram na gestão do negócio. Tá? E eu lembrei perfeitamente, porque assim, porque eu comprei o livro por conta da história, e quando quando a Aline estava falando, eu me lembrei da história da Anitta, ou seja, da empresa que ela tinha, e chegou o momento, começou a entrar em choque, porque a empresa deixou de cumprir aqueles princípios negociáveis, começaram a ser negociados, e as pessoas começaram a questionar. Tá? Então, quando a Aline também falou da questão das cores, a Magda que está nos ouvindo vai se lembrar, toda hora falava da palheta Pantone, ou seja, das cores. E é fato, ou seja, não é só nos prendermos a esses detalhes técnicos, sim, tem a sua importância, mas nós precisamos compreender aquilo que a Aline falou de alinhamento e propósito e valores. Sim, nós precisamos ter isso, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. O que eu achei o máximo é que, vou dar spoiler do livro. Eu vou dar spoiler de um monte de livro aí. A hora que chega no 7º, ele fala exatamente o que a Aline falou, aí eu fiquei pensando, cara, se eu soubesse... Ou seja, mas eu só descobri que ele falava disto, das pessoas terem princípios negociáveis, quando eu cheguei no 7º. Ou seja, e ele vem traçando todas essas outras questões, mas no último sim, você pode ter tudo aquilo, desde que, ou que você tenha um princípio negociável, e em cima deste é que você alicerce o planejamento que você está fazendo para a sua organização. E aí sim, você usa tudo que a Aline falou para tomar decisões, para balizar as ações que você fará para as suas organizações. Porque elas vão chegar em algum lugar e esse algum lugar é algo que você acredita. Mesmo que você não saiba definir o que é, mas é algo que para você é algo negociável, que são os seus valores. Muito, muito bom. Professor e Aline, super contribuição, acho que é isso mesmo, a questão de brand, né, que a gente acabou trazendo aqui. Achei muito legal a Aline falar que não é uma coisa estática, a marca ela realmente tem que ter um movimento, não só por ser uma ação, né, porque está no nome, né, o brand, mas porque realmente a marca que dura no tempo, que sobrevive a todas as mudanças, pandemia, crises, qualquer situação, ela só sobrevive porque ela tem esse movimento, ela entende o comportamento do consumidor, entende o comportamento das pessoas e ela toma uma ação em cima daquilo. Ela não vai ficar fazendo a mesma coisa que sempre fez, né? Algumas fazem isso, daí a gente entende mais como negócio, não como marca, mas as marcas, elas entendem que para sobreviver, elas precisam passar por mudanças, né? Uma metamorfose ambulante. Assim como as pessoas mudam, né? A empresa, ela tem que mudar. As empresas que demoram muito para se adaptar, também outra palavra muito forte lá dentro de brand, né? Elas sofrem um pouco mais durante esse processo. Por isso que as empresas inovadoras que se ditam por aí, a gente acha que tem que ter muita tecnologia, tem que ter muito, né, muita criatividade. Às vezes ela só está olhando sempre para o comportamento do mercado, comportamento das pessoas e pensando em como fazer algo que sofra menos nesse processo de transição. Entender que as coisas mudam constantemente e que ela precisa se adaptar. Então, você pensando nisso, tanto para sua marca como um negócio, ou sua marca pessoal, profissional, como pessoa, você tem que entender isso. Você, marca profissional, assim como a Aline, o professor Cláudio, eu também, a gente sempre está de olho nas tendências, nas mudanças, nas coisas que acontecem. E lógico, a gente não segue cegamente qualquer coisa que aparece. A gente ajusta aquilo aos nossos propósitos, ao que é importante para a gente, nossos valores, o que é negociável ou não, né? Dentro desse parâmetro também que eles trouxeram. E aí a gente aplica a nossa autenticidade ou o nosso jeito de ser, de se comportar diante desse cenário. Aí, às vezes, alguns que parecem ser mais rápidos, que a gente tem já essa pegada mais inovadora, criativa, e aí sempre estão meio que um passo à frente, testando coisas, sendo um pouco mais agressivas, né, na sua adaptação de marca, e outras um pouquinho mais conservadoras, mas que não são estáticas, mas estão observando e se ajustando por causa de propósitos, valores e tudo mais que está, né, dentro da sua marca. Então, isso é legal, porque isso acaba criando uma identidade, que eu acho que é uma palavra muito forte também, dentro do brand, que toda marca, né, é acompanhada de uma identidade. E a identidade ela pode ser visual, igual eles trouxeram, questão da cor, né, questão de elementos, questão de ícones, questão semiótica, né, tudo que associa
aquela marca, quando você bate o olho, passa confiança, segurança, né, passa outros valores ali, pelo tom de voz, igual a Aline trouxe. Então, a gente falando a mesma coisa, né, que uma outra empresa, ou qualquer outra marca, ou qualquer outra pessoa, pode soar totalmente diferente do outro lado, dependendo do tom de voz que é aplicado nela, né, de como que é reverberado isso, né, como é passado isso para frente. Então, por isso que acabam tornando as marcas, elas acabam se destacando no mercado, são essas que estão seguindo seus valores, estão trabalhando aí a questão das suas crenças, do que ela acredita e como que ela se comporta no mercado. Algumas cometem erros durante esse processo, o que é super normal e faz parte, né? A gente fala tanto de humanização de marca, né, Aline e professor, que é isso, humanização faz parte também do processo de a gente cometer erros, como todo ser humano. A gente pode errar, passar por esse processo de dor, né? Mas as pessoas entendem se você realmente teve um aprendizado em cima daquilo, se aquilo de alguma forma moldou você para melhor. Então, que lição foi tirada daquele deslize que você cometeu, ou de algum problema que você passou. E aí a gente começa a respeitar as marcas, respeitar elas também como pessoas. Então, é mais ou menos, acho que só para fechar bem esse tema de brand, né? Acho que ficou bem claro que não é só algo de tendência, não é só algo de modinha, não é só algo que grandes empresas podem fazer, desde as pequenas podem aplicar isso dentro do seu negócio, né? Então, acho que ficou bem claro. Espero que esse termo, né, se vocês não escutaram dentro da academia ou dentro do mercado, acho que já agora estão bem familiarizados, e é só imaginar agora algumas marcas e tentar aplicar. Como que eles trazem suas crenças, seus valores, o que eles negociam ou não, o que está na frente, né? O que eles consideram como importante ou não, quanto tempo ele demora para se adaptar e se ajustar ao mercado, essa velocidade também dita muito da marca, né? Então, fiquem agora, pratiquem um pouco essa observação, né? E aí eu queria agora trazer, agora volta para a Aline, né? Vamos inverter a roda, né? Aline, eu queria saber agora de você, assim, quais são quem está na academia. Vamos agora trazer o ponto de vista do professor que também está na academia e a Aline que passou pela academia também, mas está no mercado já há bastante tempo. O que você daria de direcionamento para quem está na academia para trabalhar um pouco da sua marca? Vamos trazer agora para o lado pessoal, né? Pessoal profissional, não de uma marca comercial. Então, como que ele pode trabalhar, investir nisso? O que ele pode buscar de ajuda? Quais caminhos ele pode seguir? Dá meio que um overview, assim, o que seria legal para empoderar ele, para ele construir melhor uma marca e já estar no mercado, às vezes até antes de sair da sala de aula, ou sair da sala de aula já para o mercado já mais preparado para sua marca pessoal. Ó, eu vou contar um pouco da minha experiência, né, porque, assim, eu vejo que hoje em dia, quem está na academia, quem está se preparando para sair, ou quem acabou de sair, está fazendo um estágio e está procurando crescer na carreira e cuidar da imagem, enfim. Em 1998, quando eu me formei, a gente não tinha Instagram, LinkedIn, não tinha um monte desses recursos que a gente tem hoje, né. Então, toda a nossa construção de marca pessoal era através das habilidades que nós tínhamos para fazer nossas entregas nos nossos trabalhos. Então, desde quando começou na faculdade, eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça: eu nunca fiz um trabalho na faculdade para entregar para o professor. Eu fazia um trabalho porque eu pensava assim: e se um dia alguém gosta dessa ideia e quer investir nessa ideia? Né, então eu lia a revista Exame, eu tinha 18, 19 anos, eu já lia a revista Exame, eu já lia a revista Você S.A., para ver como esses grandes profissionais apresentavam suas empresas, suas ideias, né, como eles falavam da carreira deles. Então, é muito importante, primeiro, a gente buscar referências, né, boas referências, porque hoje também qual é a dificuldade? A gente tem uma infinidade de novos gurus, que a gente tem que saber o que dá para aproveitar e o que não dá para aproveitar, né, onde é que está o fundamento aí, né. Eu falo assim que na minha época os meus grandes influenciadores eram os livros, os professores e os grandes profissionais que eu via no mercado. Hoje a gente já tem um monte de coisa rolando por aí.
Mas assim, eu acho que é super importante para cuidar da marca pessoal, da mesma forma que a marca profissional, a gente tem uma estratégia. Onde é que a gente quer chegar? Né? E entender também que hoje é muito mais aceitável você ter escolha como você vai ter uma carreira ou você vai ter um repertório profissional. Eu comecei tendo uma carreira, de repente eu fui para um outro caminho, onde eu construí um repertório. Passei por outras empresas, né, que não eram necessariamente hoteleiras, mas que de alguma forma a hospitalidade permeava ali, o contato com as pessoas permeavam ali, né, então eu consegui navegar, né. E que eu acho que é importante, gente, é hoje a gente fazer o uso das ferramentas de tecnologia, de mídias, né, de redes sociais, por vários motivos. Primeiro, está todo mundo conectado hoje. As empresas que estão buscando grandes talentos para desenvolver ideias, ou você que quer olhar para alguém, como um investidor de uma ideia que você quer, empreender, tem alguma coisa incubada e você não sabe por onde começar. Então, assim, eu acho que algo que você pode usar hoje é o LinkedIn. O LinkedIn mudou completamente, ele deixou de ser uma plataforma de você ter simplesmente um currículo online, ponto. O LinkedIn, ele é o seu currículo em tempo real. Tudo que você está fazendo, compartilhando, colocando como conteúdo, tá aí, em tempo real. As pessoas estão te acompanhando, né, te dando ibope ou não, entrando na discussão com você. Ele é o network, né, uma rede de network para você fazer contato, porque assim, imagina só no nosso tempo, né, Cláudio, cara, a gente não chegava num presidente de uma empresa, num RH, mas nem que é vacatuça. Imagina para você conseguir o e-mail dessas pessoas, para você ser enxergado por essas pessoas. Hoje você entra no LinkedIn, tá todo mundo ali. Só não se relaciona quem não quer. Mas também é importante você montar a sua estratégia de relacionamento, né, sair adicionando todo mundo, sem ter uma mensagem personalizada, sem conversar com essa pessoa, o por que você quer se conectar com essa pessoa? Ah, você viu uma entrevista? Eu sempre uso essas artimanhas, eu vejo as pessoas numa entrevista ali, uma matéria, eu pego, já começo a escrever: "Olha, adorei essa matéria aqui, o ponto que você falou", enfim, você já vai criando a conexão e não simplesmente adiciona mais alguém de forma automática na sua rede. Outra coisa legal do LinkedIn, ele é um provedor de ideias, né, você pode pegar tudo que está na tua cabeça e começar a escrever, e as pessoas vão começar a entender a forma como você vê branding, turismo, hotelaria, hospitalidade, né. Ele é uma vitrine, né, os caçadores de talentos, as grandes empresas, investidores, estão todos aí agora também, né, vendo quem se destaca, né, quem tem algo de verdade, de valor para trazer. E por último ponto, é um canal constante de atualização. As marcas, as empresas do nosso segmento saltaram de vez, tá, para o LinkedIn, estão trazendo conteúdo. Ali também tem outros conteúdos que a gente pode fazer curso de forma gratuita, né. Então, tem que ter estratégia e o objetivo de como que você quer desenvolver a sua marca pessoal. E a gente tem ferramenta, né, que pode ajudar a gente nisso hoje. Senhor Legal, Thiago, legal, muito bom. Vai lá, eu vou professor. para variar, vou pegar carona com a Aline, sabe como é que é? Pessoal, tu tá bem relacionado, então pega carona com a Aline, aí. Viu? Estou fazendo meu brand aqui. Pessoal, enquanto a Aline falou do LinkedIn, eu vou dizer, olha, o nome do livro é Comece por Você, do fundador do LinkedIn, tá? Pessoal, quando começou a pandemia, tá, fiquei meio paranoico, como todo mundo, eu disse, você quer saber de uma coisa? Eu vou começar a ler. Comecei a ler um livro atrás do outro. E um deles foi do fundador do LinkedIn, passando uma série de orientações, tá? Uma série de orientações, caso queiram uma boa dica de leitura do professor, o livro do fundador, da empresa que a Aline falou, é o que eu recomendo. E por quê? Ele, claro, com base de dados LinkedIn, ele apresenta uma série de estudos do mercado de trabalho. E uma das questões ele fala, cada vez mais estão sendo demandados profissionais com formação. Ou seja, a experiência conta. Mas eles querem profissionais também com formação, por quê? Para saber colocar conteúdo, técnica sobre aquela experiência e poder melhorá-la.
Ou seja, porque aquela experiência, se eu não tiver técnica e conteúdo, eu não consigo sair dali para avançar. É muito mais difícil do que se eu tenho realmente as ferramentas, a técnica, que isso uma academia vai trazer. Ou seja, então, o que nós precisamos é, se você já tem experiência, busque conteúdo. Busque conhecimento para que você tenha conteúdo. E agora você tem técnica, você tem o conhecimento acadêmico alinhado àquela experiência, aquele know-how que ninguém tira de você. Tá? E se você, mas eu estou concorrendo com aquele mocinho que está fazendo faculdade agora. Sim, vocês ambos terão a faculdade, mas você tem um know-how que ele não tem. Você tem uma maturidade, anos de experiência que ele não tem. Claro, se você souber olhar para esse conteúdo todo da sua vivência e souber aplicá-la no seu dia a dia para transformar naquilo que a Aline falou, que vai agregar valor para o profissional que você é. Ou seja, hoje há a possibilidade de vocês lerem biografias de uma série de pessoas que vocês acreditam que se destacaram por alguma razão, que tem afinidade com você, leia sobre essas pessoas, para saber o que dali que talvez ele tenha feito que você possa fazer também. Ou seja, claro, não posso fazer tudo que o Michael Jordan fez, mas eu, o que é que eu fiz? Vou imitar o corte de cabelo, vou imitar o corte da barba, ok. Estou padrão Michael Jordan, no corte de cabelo, no corte da barba. Beleza. Ou seja, mas é algo que me chama atenção, isso é verdade, tá? Me chama atenção e eu li a biografia do Michael Jordan, tá? Ou seja, então são questões assim que, por que você não faz isso? Se tem, claro, e outra questão, nós temos a quantidade de livros, antes, voltando à nossa época, a minha e da Aline, só que eu acho que a Aline é mais nova, nós tínhamos, livro basicamente era físico. Hoje, vocês, digitalmente, têm acesso a muito mais obras e, em função das plataformas e e-books e obras digitais, a um preço muito mais acessível. Ou seja, então comecem a olhar essas possibilidades que vocês têm, e aí na linha do que a Aline falou, não sei, 2020, acho, eu fui dar uma palestra para o pessoal da Bebetur de Goiás, eu pedi uma coisa que a Aline falou, tá? Eu falei, pessoal, vocês estão se formando isso, aquilo, outro, então é o seguinte, se eu fosse contratar vocês hoje, qual é a entrega que vocês têm? Para minha surpresa, ninguém respondeu. Ninguém. Vejam bem, eu estava falando uma live, só que, para minha surpresa, pior, depois na sala de aula eu fiz a mesma pergunta, fisicamente também nenhum aluno respondeu, professor. Eles não falaram, professor, eu posso entregar isso para a sua empresa. Só que é uma situação delicada, se a Aline começou a treinar isso enquanto ela era estudante, a qualidade das entregas dela para ela mesma, a ponto de que se algum dia alguém viesse olhar aquilo, procurasse a profissional que é a Aline. Só que, vejam bem, eu perguntei isso há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, ninguém soube responder, só que a Aline fez isso antes de 98. Ou seja, então, pessoal, vocês estão 22 anos, 24 anos atrasados em relação a Aline. Ok, dá tempo, são novos, jovenzinhos, mas vocês precisam começar a correr atrás disso, para garantir que as entregas de vocês, elas darão confiança tanto para o profissional que vocês são, para quanto a garantir que aquele que olharem as entregas que vocês fizeram, ele poderá pensar, pô, pera lá, seria interessante ter essa pessoa junto comigo, indiferente da entrega que você faz. Que é, você vai alcançar fazendo isso, aquilo que eu chamei de conteúdo, e vai automaticamente começar a criar um branding a seu respeito, que as pessoas, claro, como diz o nosso caro Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, sim, você começará a ter responsabilidades. Ou seja, a partir do momento que você tem, e você criou esse padrão, porque você criou essa expectativa, agora sim tem a responsabilidade de ter consciência que as pessoas irão esperar nada mais, nada menos do que isso de você. E assim eu termino por aqui essa fala, e chamo o Thiago, sabe como é que é? Não, muito bom, professor. Obrigado aí pela super contribuição, Aline também. É bem isso, eu acho que assim, das dicas, pessoal, espero que vocês tenham anotado aí, o LinkedIn realmente uma ferramenta que é diferente, por exemplo, você está o mesmo presidente de uma empresa no Instagram e no LinkedIn. Você não vai abordar no Instagram, onde provavelmente ele está na sua conta pessoal, ou até pode usar para questão comercial, mas ele está um pouco mais restrito ali, né? Já no LinkedIn, quem abre um perfil no LinkedIn, ele está falando para o mercado: olá, mercado, estou disponível para uma conversa. Se você tem algo interessante para trocar ideia comigo, estou aqui disponível para você. É mais ou menos isso. E é por isso que você tem que pensar também, porque só as pessoas têm que estar disponíveis, né? Tem que se colocar também disponível para começar essas conversas e para continuar as conversas também, né? Tem gente que eles começam uma conversa e morre ali, né? Só aquela carta de apresentação e morreu, né? Não relaciona, não constrói mais nada. Então, assim, é muito importante essa comparação que a Aline trouxe, e o professor Cláudio também, sobre a questão do tempo, né? Numa época onde realmente não tinha tantas ferramentas, nem tantos canais, tantos caminhos possíveis para a gente se aproximar do mercado e do mercado se aproximar da academia. Só que parece que ainda existe, né, um pouco desse distanciamento, meio que
não deveria ser tão natural, mas parece que naturalmente é esse, né? Existe esse distanciamento, mas eu acho que cabe também a academia, igual o professor falou, quando ele perguntou, né, dentro da sala de aula, quem está pronto para fazer uma entrega ali dentro, acho que também nesse contraponto a gente tem que estar pronto para uma pergunta dessa e pronto para fazer entregas mesmo que não sejam completas, porque você também não está 100% formado, mas alguma coisa no primeiro ano, segundo ano, terceiro, você tem que ter essa evolução, as entregas tendem a melhorar. Então você tem que se cobrar um pouco disso, né? E no universo de tanta desinformação, né, tanta fake news, tanta excesso de informação e os gurus que a própria Aline trouxe também no caminho, aí é mais importante ainda o papel de um professor na sua vida, que é um curador. É uma pessoa que tem também muita noção da prática, muita noção da academia, muita noção de metodologia e muita noção de entender, bater o olho e falar isso aqui é real, isso não é real, né? E poder te trazer, né? Não tem mais aquela coisa de o professor domina a sala de aula, o professor é o que mais sabe dentro da sala de aula. Acho que cada vez mais a gente está seguindo para algo mais colaborativo, compartilhado, algo onde a gente aprende com cada um que traz alguma coisa que viu, que foi impactado, que foi discutido. Por isso que é legal uma experiência como essa que a gente está criando aqui, você levar isso para a sua sala de aula. Olha que legal. Falar que assistiu, acompanhou, viu profissionais do mercado, profissionais da academia, né? Falando sobre temas que de repente não são falados dentro de sala de aula. É por isso que é importante, isso aqui vai ficar gravado depois, vocês poderem compartilhar, participar também de todos os encontros todo mês, que sempre vou trazer aqui alguns profissionais, para fazer essa conexão. É para você, pelo menos, sair, né, para o mercado, ou conversar com o mercado, conseguir sustentar alguma conversa, ou entender mais ou menos o que eles estão falando e tratando, né? Isso aí é legal para você já começar a criar essa consciência. Não quer dizer que fora da academia é melhor do que dentro da academia, tá? Tem gente que levanta essa bandeira, tranca sua faculdade e vai, empreende, faz não sei o quê. Depende. Isso aí às vezes serve para um perfil de pessoa, não serve para uma grande maioria das pessoas também. Então a base, né, dentro da academia, né, por mais que às vezes algumas podem estar um pouco mais ultrapassadas, ela tem uma garantia de entrega, de você sair pelo menos com uma formação mínima necessária para desempenhar o seu trabalho. Então não pode ser simplesmente ignorada ou rasgada ou esquecida. Tá? Então ela é muito importante para isso. Mas essa dinâmica do professor discutir, alinhar, trazer coisas de fora para dentro e também trazer o mercado para dentro, né? Porque nem sempre o mercado tem essa predisposição, igual a gente está aqui, de tentar levar algum conhecimento para dentro da academia, mas eu espero que esse movimento, né, professor e Aline, movimente e mobilize outras pessoas do mercado. Então, se você está assistindo aí, tem agência, tem hotel, tem trabalho com artesanato, trabalho com atrativo, trabalho na gestão pública, tenta se aproximar da academia. Não precisa fazer todo mês ou toda hora. Se cada um aí se aproximar da academia uma vez por ano, né, uma vez em que ele possa ali dar uma espiada, entender o que está acontecendo ali dentro, trazer para os professores, para os coordenadores, o que está precisando no mercado, que às vezes é uma necessidade mais local ou mais regional, né, ou nacional mesmo, né, buscar esses talentos ali dentro. Porque o que eu falo, né, só para finalizar, para não estender demais, mas o que eu gosto da academia? Na academia, estão sentados ali recebendo todo o nosso conhecimento, os futuros grandes CEOs, grandes diretores de empresas, grandes profissionais do mercado, pessoas que vão mudar muita coisa no mercado, né, que vão ser aí conhecidos como alguns dos melhores, né, do turismo, que vão fazer realmente, vão ser gestores públicos, vão ser profissionais aí super gabaritados no mercado. Então, quando eu olho para a academia, por mais que às vezes você se sinta que ainda é algo muito inicial, algo muito assim que não tem uma projeção de futuro, entenda que quem hoje ocupa muito lugar no mercado, grandes espaços no mercado, também começou na sala de aula. Então tem essa visão de futuro, né? Igual que o Odd fala assim, olha, tem grandes talentos aí que vão desenvolver, né? Que vão se destacar no mercado. Então confia, puxa essa responsa para vocês aí, né? Que eu acho muito importante. Cola nos professores, porque os professores abrem portas gigantescas. Grandes empresas do mercado às vezes vão atrás de professor para falar: tem algum profissional, tem algum futuro profissional aí dentro se destacando, fazendo alguma coisa diferente aí que a gente está precisando, né, dar uma oxigenada, nossa empresa está precisando de pessoas novas dentro da nossa empresa, tal.
Então, isso é legal, né? Essa conexão, a importância da academia também dentro do mercado de trabalho. Mas, assim, para finalizar e não demorar muito, aqui a gente já chegando quase na fase final, a ideia é sempre manter algo em torno de 1 hora, né? Mas eu vou trazer mais um tema, depois a gente abre para algumas perguntas. Quem quiser mandar as perguntas, vai mandando aí também nos comentários, que eu vou subindo aqui. Mas só para finalizar, né? Eu queria saber, assim, de vocês, né? Aí, a Aline, professor Cláudio, desse tema de brand que a gente trouxe, né? Quais, aí eu estou fora da academia, né, diretamente do turismo, mas existe alguma brecha, algum módulo, alguma temática dentro da grade do turismo, que provavelmente deve ser marketing ou uma outra área assim, mas que possa de alguma forma conectar, né, com esse tema e que também desdobre em outros temas, e aí também fica aberto aqui as sugestões de próximos temas para a gente trazer daqui para frente. Mas só para saber, a academia está muito distante do que a gente discutiu aqui dentro, tá? Não tirando o seu mérito, né, professor, que com certeza deve trazer muito disso, de tantas dicas de leitura, de tantas coisas sobre brand, também deve levar espontaneamente para dentro, mas dentro da grade do ensino, dentro do que você vê por aí em outras faculdades onde você não está inserido, né? Essa questão do tema que a gente discutiu aqui hoje, ele faz parte, não faz parte, ele é um pouco mais superficial, como que a gente pode estimular isso acontecer? É possível acontecer alguma mudança dessa dentro do cenário acadêmico? E a Aline, do lado de fora, entendendo que momento você aprende um pouco mais sobre esse tema que você fala tão bem, Aline, é algo que você teve que buscar, teve que estudar, teve que se formar, foi algo natural que surgiu, só para saber um pouco do brand na academia e fora da academia, como que surgiu e como que está sendo desenvolvido aí. Não sei se deu para entender, fiz uma salada aqui, mas só para trazer esses dois contrapontos aí. Tranquilo. Aline, esse Cláudio já delarga para mim, né? Já vi tudo. Mas vamos lá. Olha só, eu vou contar minha mais recente experiência dando aula no curso de pós-graduação da Faculdade OTEC. Eu dei aula para eles desde outubro, 2 disciplinas online, né? Então, tarde da noite aqui, estava lá a Lininha conectada para dar aula às 7 horas do horário do Brasil. E pela primeira vez, né? Até assim, por que eu fui para academia? Eu sou filha de 2 professores, né? Mas assim, eu falo que o bichinho, né, da educação me mordeu, mas só que eu faço isso com as ferramentas que eu tenho hoje, sem estar, de uma certa forma, dentro da academia. Mas eu me permiti essa experiência porque era algo que eu já vinha buscando, né? Eu queria ver o que estava rolando ali dentro. E na OTEC, eles me permitiram, né, criar o conteúdo da minha maneira. Eles falaram: olha, é um curso de gestão e inovação em hospitalidade, então você tem essa abertura. E aí eu falei: beleza, vou fazer tudo que eu sempre quis ter quando eu estava sentada e não, né, a academia não acompanhava na mesma velocidade. Então, assim, eu tomei a liberdade de dar uma aula para eles só de marca, tá? Uma só de inovação, eles entenderem proposta de valor, Canvas Business Model. Eu comecei, a minha aula, na verdade, foi trazendo tudo o que está rolando aí no mercado, de ferramentas, de cases, de modelo de negócios, de conteúdo, de novas referências. Então, eu trouxe isso, por quê? Porque eu estou num curso de pós-graduação. São adultos, muitos já trabalham, então eu preciso trazer um conteúdo à altura para fazer com que esse cara performe melhor aí fora, né? E assim, eu não tive nada disso, de aula de branding. Tive marketing, mas de uma forma muito superficial, né? Então, assim, onde é que eu fui buscar, né, conhecimento sobre branding? Tudo começou quando eu comecei a querer entender como é que funcionava a estratégia da Apple. Falei, cara, a marca desses caras, aquilo começou, e eu comecei a me aprofundar aí,
usando, né, o mercado da tecnologia, né, como uma referência. E a partir daí eu comecei a buscar mais informação sobre o assunto. Fiz vários cursos da Ana Couto Branding, então eu recomendo para o pessoal. Eles têm um canal muito legal no YouTube, o Instagram deles. E eu estou fazendo assim, eu falo que eu uso os 3 idiomas, tanto em inglês, que eu gosto, e é onde a gente tem boa parte das referências do branding, o português, que a gente também tem excelentes profissionais aí falando sobre gestão de marca, e o espanhol, porque agora eu estou aqui num outro universo, e também sou bombardeada por isso para aumentar o meu repertório. Mas assim, o que eu acho que falta na academia é ajudar, tá, o aluno a sair dali com 3 coisas. Primeiro, ajudar ele a saber falar em público sem vergonha, conseguir se vender, tá? Essa preparação. Que hoje essas pessoas ficam buscando esses cursos soltos para aprender a falar em público e tudo mais. Segundo, ajudar na forma de preparar um currículo. Nós temos alunos, eu fiquei um curso um dia, uns 40 minutos da minha aula, ajudando como construir um currículo, para chamar atenção, né? Tem gente que põe dados, carteira de habilitação, tem gente que coloca curso que fez há 10 anos, meu amigo, já não vale mais para nada, temos que ter coisa mais atual, né? E por último, eu acho que falta o que a gente já vê que acontece em outros setores, que é quando as empresas já vêm buscar os trainees ou vêm buscar esses profissionais dentro das universidades de administração, de engenharia. A gente não vê isso acontecendo em hotelaria e em turismo. É muito passivo. Os hotéis, as grandes agências, as companhias aéreas, elas abrem os portais dela, quer se candidatar? Tem aqui, ó, entra no site, deixa o seu currículo, mas não tem o caminho contrário, né? Então, eu acho que poderia rolar um negócio tipo meio jornada de portas abertas, onde a academia, né, faz uma semana, principalmente para o turismo, né? A hotelaria é mais específico, mas no turismo, as universidades e as faculdades de turismo podiam fazer uma semana onde cada dia uma empresa vai conversar sobre a profissão na vida real, o que está buscando, quais são os planos para onde essa empresa está olhando para o futuro, em termos de profissionalismo, né, formas e modelos de trabalho, e abraçar aí uma mini seleção já, uma peneira, sabe? Igual peneira de futebol, vai peneirar a galera na faculdade, gente, né? Então, acho que falta essa aproximação do mercado, sim, para o nosso segmento. Nessa parte, a gente ainda está anos-luz atrasado frente a outras faculdades. Legal, legal. Vamos lá, professor. Agora o lado da academia. Sim, e eu falando aqui com o microfone mudo. Aí não ajuda. Essa academia atrasada mesmo, até nisso. Pessoal, o que acontece, tá? Respondendo até uma questão alguma das muitas questões que o Thiago falou, tá? Continua sendo tem até rapaz que falou ali, não, Educar Afro, acho que foi, turismóloga, e ela falou que se formou em 2017, era marketing. Eu coordeno o curso de hotelaria, é marketing, continua bem ampassando, não entra a fundo realmente, ou seja, turismo, posso dizer da mesma forma, aqui onde eu ministro aula. Só que o que acontece de interessante, tá? De alguns anos para cá, tá? As universidades elas foram obrigadas a colocar optativas, tá? E as optativas mudam regularmente. Por exemplo, há alguns anos atrás eu ministrei, eu senti falta que não tinha nada de criatividade, eu criei a criatividade. Hoje, por acaso, no mestrado também sou professor de criatividade, mas na graduação ela é uma optativa. Este ano, na graduação, como eu senti falta também de negociação, deles não saberem se posicionar, eu coloquei a disciplina de estratégias de negociação, ou seja, então é possível. Só que, por acaso, eu falo para os alunos, pessoal, essas são disciplinas que eu sinto que vocês venham precisar e eu coloco. Vocês podem trazer, é o que a Aline falou. E isso, basicamente, tem em todo o curso superior do Brasil. Ou seja, então, os alunos podem demandar sugestões de optativas, uma delas pode ser branding, outra pode ser inovação, outra pode ser,
empreendedorismo, criação de novos negócios, por em diante, criatividade, felicidade? Pode, vocês podem. Porque vocês têm as disciplinas de optativa e elas mudam regularmente. Claro, menos que alguém tenha criado no seu curso fixa. Mas, mesmo assim, eu tenho alternativa. Sabe como é que é a academia? Pouco. Outra coisa, a partir do ano que vem, todos os cursos superiores do Brasil terão que, obrigatoriamente, ter a curricularização da extensão. Sim, isso é lei federal. Ou seja, então, a partir do ano que vem, todos os alunos terão pelo menos 10% dos seus cursos. Ou seja, curso de 3.000 horas, 300 horas, onde o aluno obrigatoriamente terá que fazer uma atividade onde ele terá que ser o protagonista. Aquilo que a Aline falou, vocês agora terão uma carga horária específica que vocês poderão desenvolver isso. Se o meu negócio é mais branding, eu foco mais aqui. Se o meu negócio é mais, eu tenho deficiência em comunicação, eu vou aproveitar esse momento para... Mas utilizem essa carga horária que obrigatoriamente vocês terão para complementar a formação de vocês. Muito do que a Aline falou, e aí é fato, em outros países, estava conversando tanto com uma professora era da Universidade de Santiago de Compostela, acho que é em Dugo, e depois com uma professora na Universidade na Deakin University, na Austrália. Essas duas universidades, eles têm disciplinas que abordam questões sobre habilidades para complementar essa formação, para essa lacuna que a Aline observou, que eles não têm sobre comunicação, poder suprir. Ou seja, então assim, só que se nós não temos, se a instituição que você estuda não tem, então converse com seus professores, coordenadores, para que passe a ter, ou você desenvolva alguma coisa, porque agora você vai ter uma carga horária específica onde você pode trabalhar isso aí. Uma outra questão, quando o Thiago falou, né, dessa relação, é fato, pessoal, nós não estamos nos iludindo aqui, eu estou na academia, sinto há distanciamento entre academia e mercado, falo com o mercado direto, e isso acontece, ou seja, é uma barreira mesmo, eu tendo, conversando, é uma barreira a ser superada. Só que, por exemplo, e é uma barreira a ser superada, o exemplo que eu vou citar, vocês vão achar engraçado. Existe uma bolsa do governo federal de recurso financeiro para projeto da academia, mas ela só pode acontecer se eu tiver uma empresa com CNPJ. Eu já perdi de candidatar porque eu não consegui nenhuma empresa com CNPJ. Eu não consegui nenhuma parceira. Claro, hoje isso não aconteceria por razões óbvias, por estar junto da máquina. Mas no passado, eu não tinha essa relação e eu já perdi. Porque eu saí batendo de porta em porta, buscando empresa parceira para receber algum projeto do governo. Não vou muito longe. Isso aconteceu novamente aqui nas universidades do Brasil afora, há 2 anos atrás, a mesma coisa. E aí mas olha, nós fizemos muita divulgação na região, porque todo hotel, por exemplo, toda empresa de turismo, toda agência poderia bater na nossa porta e dizer: eu quero um projeto com aquele dinheiro que vem do governo federal, mas que precisa ser em parceria. Vejam bem, toda empresa poderia ter demandado isso. Senhoras e senhores, sobrou dinheiro. Por exemplo, eu não recebi nenhuma proposta, e olha que eu estou em Foz do Iguaçu, nenhum hotel bateu a nossa porta. Ou seja, para dizer, olha, como é que eu faço para usar aquele dinheiro em projeto? E o projeto era assim, era para a empresa, porque qual que era a ideia daquele recurso financeiro? Pessoal, nós temos um monte de bolsa, tá? Aquela específica era parceria universidade-empresa, porque a lógica de quem criou aquela bolsa era, olha, a empresa tem alguma coisa, a universidade tem alguma coisa a contribuir, e a empresa que está no mercado, vamos melhorar as empresas do Brasil, vamos criar uma bolsa. Só que a empresa que teria que demandar, a empresa que teria que aplicar. E nós divulgamos maciçamente, não houve. Quando eu estava em Montreal, no pós-doutorado, aí falando com a professora, o projeto era criar indicadores de consumo responsável para a hotelaria. Eu liguei para vários aqui de Foz, vamos fazer essa parceria. E vejam bem, era com a universidade lá do Canadá, pelo menos ia ser status, chique esse negócio. Mas nem assim eu consegui. Ou seja, então chega uma hora assim, e olha que eu fico, todo mundo conhece, sabe, eu bato na porta e um monte. Ou seja, então assim, entendo que, concordo, tem universidades que vão lá só para falar mal, infelizmente, acaba tendo esse hábito de achar que fazer uma análise crítica é falar mal das empresas, sim, mas tem universidades que não fazem isso. Então, escutem as propostas, conversem, negociem para poder, essas bolsas que existem, essas possibilidades de parcerias, esses possíveis trabalhos de aluno, vai que nós tenhamos um monte de aluno padrão Aline Silva. Ou seja, você não quer um aluno como esse, então esteja aberto a ouvir. E para finalizar, Thiago, eu estou na máquina... na administradora hoteleira, e aí eu fiz isso que o Thiago falou. Eu anunciei, olha, falei com o Fred, não, vamos pegar só estudante, recém-formado, isso aqui, com esse tal. O Cláudio, que está na academia, foi um parto, conseguiu o contato dos coordenadores de curso para divulgar as vagas dentro das faculdades. Aí eu falo, pessoal, desculpa, se eu penei, e eu nesse momento eu estava no mercado, eu fico imaginando, qualquer outra que tenha tentado fazer, ela ia penar igual o Cláudio. Então, vamos nos abrir. Por favor, abram os cursos de vocês para que, se o mercado quiser alguma coisa, escutem. Não saia sentando sarrafo, não, porque agora vamos ser refém do mercado.
escutem, será bom para os seus alunos. Caso você não queira, ok, mas faça pelo bem dos seus alunos a parceria, porque ele vai aprender muito com o mercado. Obrigado. Muito bom. Nossa, obrigado aí, professor Cláudio, Aline. Super ótimos pontos de vista. Isso é legal, né? Trazer sempre esse contraponto, porque não que esteja um lado mais certo, um lado melhor, um lado pior, mas para a gente entender que realmente não é perfeito esse mundo, mas ele pode ficar cada vez mais. E que depende muitas vezes da gente também como futuro profissional, a gente como professor dentro da sala de aula, a gente como empresa no mercado, né? Então depende de todos esses atores ali dentro, né, quererem a mesma coisa. Não adianta só um querer, que aí não tem como sair jogo ali dentro. Então acho que é muito importante ter essa visão, né, de como que eu posso. Se você está pensando, vamos voltar à questão do brand, né, da questão da marca, questão do que você acredita, crenças e valores, né? Se você está pensando na sua marca durar no tempo, você tem que olhar para quem está entrando no mercado, que as pessoas mais jovens, as pessoas mais novas, as pessoas que estão vindo aí, que são os futuros grandes consumidores, né, que tem todo um caminho pela frente, né? Você empregar essas pessoas, trazer elas para dentro, né, para dentro da sua empresa, da sua marca, elas podem oxigenar realmente, pode trazer outros pontos de vista, pode trazer coisas que às vezes são tão lógicas e tão claras para elas, mas que para vocês já estão no mercado há muito tempo fazendo a mesma coisa, às vezes precisa disso, né? Então, acho que é um trabalho importante a gente abrir o olho para aceitar o novo, aceitar quem está vindo da academia. A gente de academia também, né, aí dentro da parte da gestão, né, gestão acadêmica, né, realmente entender a importância do mercado dentro da academia e tentar aproximar isso, fazer isso acontecer com menos dor, né, com menos complicações, menos burocracia, menos limitações aí que sempre acaba esbarrando, porque eu só vejo bom jogo aonde se conecta esses dois pontos. Essa live aqui está surgindo porque eu acredito muito, e vocês também, todos os convidados que vão chegar, com certeza são pessoas que acreditam nessa união, né, no poder do grande jogo que sai daí de dentro, porque não estou querendo falar que quem está no mercado há muito tempo é pior ou melhor que quem está na academia, mas a gente pode aprender dos dois lados. Então, a gente aprende com o pessoal que entra, a gente aprende, a gente novo entrando com quem já está mais tempo no mercado, e essa sinergia, essa reciclagem natural de aproximação de mercado e academia faz a gente permanecer no tempo, faz a gente entender oportunidades no mercado, faz a gente entender se para você que está muito tempo no mercado, acha que novas tecnologias, transformação digital, marketing digital, tudo isso é muito, muito difícil, muito distante, esse pessoal traz aí mata de letra, né? Pode ajudar muito ali dentro, né? E também não é simplesmente usar uma ferramenta, você que está muito tempo no mercado, pode ensinar o pessoal mais novo a usar a ferramenta do jeito certo, do que realmente tem que gerar resultado, daquilo que tem que fazer sentido dentro do trabalho da marca, dentro do trabalho da empresa. Então, essa sinergia é importante, não é um melhor que o outro, não é uma competição, mas é a gente aceitar e entender que é importante essa relação. E é uma coisa que eu não sou do turismo, eu sou da publicidade, mas eu sentia muita falta disso no mercado. E isso, daí só para fechar esse tema, a gente abre para as perguntas, tem alguns que já mandaram aí, mas só para existir uma coisa no mercado, e acho que existe isso até hoje. Eu, quando jovem, a gente é da área de humanas, né? A gente ficava muito pé da vida com quem não era do mercado e ocupava a cadeira de pessoas do mercado. Aquele cara nem é publicitário, só porque é um pouco criativo, acho que pode sair criando campanha. Aquele cara que nem é jornalista, ele é um apresentador aí, mas não tem nenhuma formação e está aí ganhando salário e trabalhando, ocupando lugar de jornalista e tal. A gente é muito isso, acho que isso existe até hoje, mas eu só fui entender quando entrei no mercado que aquelas pessoas, muitas delas, não a grande maioria, mas muitas delas estavam lá por merecimento, porque eram melhores do que eu que estava me formando ou estava formado no mercado. Então eu tinha que me cobrar, no mínimo, eu que me formei, tracei toda essa jornada do jeito certinho, né, que a gente acredita que é o caminho meio que garantido, né? Eu não sou melhor do que ele. O que ele fez de diferente? Aí eu comecei a entender e respeitar que existiam pessoas, sim, que eram fora do mercado, que estavam lá ocupando aquele lugar por merecimento, seja na gestão pública, seja em qualquer outra área ali dentro do turismo ou da publicidade, no meu caso, né? E eu comecei a entender que eu deveria ser um pouco melhor.
Eu deveria me cobrar ser melhor do que eles. Eu, porque tinha formação, estava construindo aquela jornada, aquele caminho, eu deveria exigir mais de mim. E aí eu comecei a entender que eu poderia aprender com eles também. Tanto que eu comecei a ter amizade com muitos que não eram do mercado, mas que faziam um bom trabalho, e aprender com eles. Como é que você faz isso? Por que você vê as coisas desse jeito? Porque eu aprendi desse jeito. E aí ele fala assim, não, é porque eu não aprendi desse jeito, né? Porque eu trouxe bagagem de outro lugar. A gente começa a entender a importância de transitar em várias outras áreas, vários outros mercados, de poder estudar e aprender muito mais. E é por isso que o grande incentivo aqui é você saindo da faculdade, você se formando, não fique só fechado dentro da bolha do turismo. Procure outras áreas, marketing, administração, vendas, tecnologia, N outras áreas que você, psicologia, qualquer outra área que você possa, de alguma forma, aprender e melhorar o seu trabalho dentro do turismo, né? E isso acaba também oxigenando dentro do mercado. Então, já não saia só satisfeito com a formação da faculdade, procure pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Dentro e fora da sua área, que eu acho que isso o mercado vai agradecer. Que a gente precisa cada vez mais de profissionais plurais, porque a gente acaba, às vezes, tendo que buscar profissionais fora do turismo para fazer um trabalho que poderia ser muito bem de pessoas do turismo, que se interessaram um pouco mais por tecnologia, por marketing, por outras áreas, né, paralelas aí. Então, acho que tem que vir realmente do profissional, do futuro profissional, essa intenção. Eu acredito que essas lives vão contribuir muito para isso, porque vocês vão ver profissionais que não se contentaram só com a sua formação, que buscaram muitas outras áreas, que desenvolveram, né, muitas outras áreas aí. O professor teve que sair rapidinho, que ele vai tentar projetar para os alunos ali na sala de aula, que ele está entrando na aula, para você ver esse compromisso que ele tem aí com a gente, né? Mas só para fazer esse parênteses, tá, pessoal? Que foi um parênteses bem grande, né, Aline? Desculpa aí também. Mas, assim, só para a gente não segurar muito mais tempo, né? Eu vou trazer algumas perguntas que o pessoal mandou aqui. Conseguiu projetar aí, professor? Sim, os alunos já estão Quer vendo falar alguma? vocês. Ah, ótimo. Opa! Aí sim. E ó, Entramos literalmente Tiago, na sala de aula. vou falar uma coisinha, aproveitando a sua última fala, né, que eu acho que é super importante. Se a gente está falando de branding, inovação e diferenciação, quando a academia dá o suporte para o aluno entrar de forma mais preparada no mercado, ele está levando o nome, a marca da instituição, entendeu? Uma chancela, né? E aí, quando esse profissional desempenha bem lá, performa bem lá fora, onde é que ele se formou? Aí vão ver onde ele se formou. E aí começa a ser uma referência, né? E as empresas falam, pô, eu quero o aluno de tal instituição, porque a galera tá mandando bem, né? Eles estão saem muito bem preparados. E o outro ponto que você trouxe, que acontece muito na hotelaria, porque assim, sendo de uma forma muito sincera, eu falo, se você gosta de servir, não interessa a sua formação, você pode pular dentro da hotelaria. Se você fez administração de empresas, se você fez publicidade, se você fez RH, o importante é você gostar de servir, saber ser anfitrião, né? E muitas vezes, né, a grande parte do trabalho de quem está em hotel é operacional. E essas pessoas, muitas delas, não têm formação ou têm formação tardia, porque precisou trabalhar. Vamos, né? Eu sempre gosto de trazer isso. Olhem os garçons, as camareiras, equipe de limpeza, manutenção, são pessoas que fazem o seu trabalho diariamente com muito carinho e de forma muito profissional, sem ter pisado numa academia. E às vezes chega também, né? Isso aí também vai de marca pessoal. Aí chega a pessoa que se formou e às vezes se coloca numa posição superior, né? Porque fez faculdade de hotelaria e por que que essa pessoa, né? Ou fez turismo, por que que ela está num cargo abaixo desse cara que nem tem estudo? Que eu já escutei diversas vezes isso nos corredores do hotel. Só que na hora do vamos ver e na hora da entrega, a experiência ressalta os olhos, né? Então a gente tem que aprender a respeitar esse profissional também, porque a escola dele é a vida, né? E às vezes ele tem que tomar essa decisão, ou estuda ou trabalha. Às vezes não dá para fazer a,
as duas coisas. Agora, vamos lá, gente, estou aberta para as perguntas. Tá, Aline, só um minutinho, pegar um gancho nesse trem aí, né? Uma delas alguém perguntou dos livros, eu passarei depois para o Thiago, tá? Os livros É o Messias, o Messias está em todas, Messias do Morada dos Canyons. Onipresente. Manda, já autografa um livro e manda para o Messias. Tá, então tá bom, Messias eu não sei o que é, mas passa o endereço para o Thiago e depois no privado eu te mando um livro de presente, tá? Então acabou de ganhar, agradeço a Aline que você acabou de ganhar um livro. Olha, aí sim. E assim, ó, eu vou passar a lista do livro, né? Alguém perguntou assim, ó, como é que faz para entrar em contato com os professores? Isso é engraçado porque tem aluno aqui na sala que o nosso coordenador do mestrado, ele falou, pessoal, entre em contato com os professores, tá? Conversem com os professores, que assim, professor não morde, pode ter cara feia, pode ter cara de brabo, um monte de coisa, só que conversem para tirar as dúvidas, até para saber, tal projeto dá certo, tal projeto não dá certo, porque se você nunca perguntar, você não vai saber. Ou seja, então converse até para ter essa possibilidade. E outra coisa, claro, tradicionalmente na Academia do Brasil temos a plataforma Lattes, tá? Que os professores obrigatoriamente na universidade têm que ter o currículo lá. Ou seja, mas se você jogar no Google, o Google busca, praticamente ele busca o Lattes, todo mundo joga no escavador, eu não sei quem faz a busca de quem, mas quando o Lattes ficou fora do ar, o Google buscava no escavador, que ele tinha uma base, tá, de dados, currículos dos professores das universidades, então, e ali vocês têm contato, onde é que ele estuda, qual área ele tem correlação, que curso ele já fez, que parceria, ou seja, para você ter noção até se as ideias se alinham, tá, suas, com desse professor que você quer entrar em contato. E outra coisa, pegando um gancho no que a Aline falou no final, e algo que eu acho que eu já falei para os alunos, se eu não falei agora eles vão ficar sabendo. Senhores, descubram como vocês aprendem. Tá? Você aprende vendo vídeo, ok, assuma isso, encare isso e vai estudar vendo vídeo. Se você aprende lendo livro, igual, por que eu indico um monte de livro? Porque eu descobri que eu aprendo lendo livros. Ou seja, então por isso que eu acabo indicando muitos livros. Só que vai ler os livros. Mas não é assim. Aí eu olhei, mas a Aline vê vídeo, então eu tenho que também ver vídeo. Não, eu não aprendo desse jeito. Por que eu quero copiar a Aline? Ou seja, o Thiago aprende fazendo, então vai e faça. Ou seja, mas o Thiago não vai ficar lendo livro, porque o Thiago aquilo é sem sentido, ele precisa colocar a mão na massa, e ele vai, faz e corrige ao mesmo tempo. Não sei se vocês viram aqui no quadro estava escrito erro, tanto é que uma hora eu mostrei o livro, o nome do livro é sobre o erro, e até vou mostrar para os alunos, porque cada aluno hoje ele terá que falar para mim, com exceção do Juliano, qual erro eles já cometeram na vida. Senhores, lembram que o Thiago uma hora falou que muitas estratégias nossas de branding, marketing, você vai realizá-los ao longo da sua vida e algumas delas poderão dar errado? Ótimo, assuma, reconheça, levante a cabeça e siga em frente, tá? Mas não fique se martirizando. Até a hora que você se descobrir, cara, isso aqui dá certo, isso aqui eu me identifico, essa aqui é aquela imagem, o conteúdo que eu queria para mim. Pronto, agora você começa a se encontrar, é aquela palavrinha mágica que a Aline trouxe lá no começo. Você está se alinhando com as suas virtudes, os seus princípios, os seus valores, aquilo que você não negocia, mesmo que você não soubesse o que era, é algo que você se sente confortável porque está alinhado com o seu eu. Então entendam isso para o posicionamento seu, e aí alguém falou, né? Da grande ou da pequena empresa que você tem, porque na verdade, indiferente se é grande ou pequena, são seres humanos que estão lá, ou seja, então isso terá que estar alinhado com os seres humanos que lá estão. Esse final ficou bonito até, eu gostei. Muito bom, isso aí. Deixa eu só ver aqui se mandaram mais aqui, deixa eu ver, ótima dica, professor Cláudio, cada um tem uma maneira de aprendizado, é isso aí, isso é importante. É muita boa dica, viu, professor, porque entender como a gente aprende, como o nosso processo, tanto criativo quanto de aprendizado, é muito importante. Você impor uma pessoa para um processo criativo, faz assim, segue essa fórmula, às vezes mais trava do que ajuda, né? Então, realmente, aprendizado, você tem que identificar se você é mais visual, mais auditivo, né, mais tátil, né? Por exemplo, eu gosto muito de ler, mas eu prefiro do livro físico. Já tentei usar Kindle, já tentei usar outras coisas, mas o livro ainda, para mim, é diferente, a forma de aprender, de absorver, ainda precisa do contato. Então, não adianta forçar, né? Por mais que você tenha acesso à tecnologia, tenha acesso a tudo, você vai descobrir o seu melhor jeito, um jeito mais confortável de aprender. Então, gostei muito dessa dica, até anotei aqui, viu, professor? Já está aqui na minha listinha de dicas também. Deixa eu só puxar duas perguntas que, inclusive, foi o Messias, super participativo aí, que ele mandou. Adoro os meus clientes que vêm, que prestigia, bom, né? que participa. Messias, é isso aí. Olha, ele perguntou aqui quais eram as ferramentas de inovação. Quais ferramentas de inovação?
A gente citou algumas coisas, né, alguns itens, mas vocês querem tentar resumir para ele um Eu combo vou de falar, ferramentas? Messias, eu vou falar. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas não existe ferramenta melhor de inovação do que processo exploratório, tá? Você tem que ver o que está acontecendo com produtos e empresas similares ao que você tem que sair do seu estado, né? Você tem que começar a ver outros modelos de negócios, uma padaria, um açougue, mudou, inovou. O que ele mudou? O que ele inovou? É a maneira de atender? É a estética? Ele colocou um sistema, agora é mais rápido, né? Então, assim, a gente só vai conseguir inovar se a gente começa a explorar mais, porque a gente vai ganhando repertório, e aí a gente começa também a ser usuário de determinados serviços e a gente vê o que pode melhorar, o que pode ser feito de uma maneira diferente, né? Então eu falo assim, ferramenta para inovação não é a gente pegar um template, sentar e tentar escrever, ó, a gente vai inovar em tal coisa, né? A inovação, ela sempre aprimora algo que já está aí, tá? Só que aí ela volta para o mercado capaz de ser monetizada, né? Então, por exemplo, quando a gente faz um olhar para a Apple, por exemplo, tudo que a gente consome já existia, a música já existia, ele colocou no iPod, né? Mensagem de voz já existia, ele foi colocando nos aplicativos do iOS, enfim. A gente só vai conseguir inovar, e isso, vou trazer fresco, eu adoro aquela série Abstrato, da Netflix. Quem não assistiu, assista, por favor, tá? E ontem eu assisti o do Ian Spalter, que ele é um dos responsáveis por todas as mudanças estéticas e funcionais que a gente vê hoje no Instagram. E nessa série, mostrando como eles foram tirando a bio, colocando IGTV, o porquê de tudo isso que a gente fica testando, né? O Thiago é o mestre em trazer todas as novas funcionalidades do Instagram. O cara falou, ele fecha o capítulo dele falando o seguinte: a gente está submerso num monte de informação o tempo todo. A gente precisa de espaço para respirar e digerir. E ele está fazendo isso num momento da série que ele está no meio da natureza, escutando o silêncio. Eu acho que isso é outra coisa que a gente está precisando fazer. A gente está o tempo inteiro conectado. Ai, deixa eu ver essa live, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Cara, para um pouco, sabe? Eu fiz isso esses dias de Páscoa, redesenhei todo o meu modelo de negócio, porque é isso, é a minha marca, Aline Silva, e é a minha marca de mentora, de gestora de projetos. Então, eu tenho que parar, tem uma hora que você tem que parar. Senão você não sabe mais o que você está fazendo, você entrou no piloto automático. Então, acho que a melhor ferramenta de inovação é essa, processo exploratório e pausa. Ok. Pegando o gancho, então, no processo exploratório, vamos lá. Como eu vou falar para vocês, essa aqui é uma aula de criatividade, tá? Ou seja, trabalho com os alunos, teve uma aluna, a Tâmela, que ela perguntou o seguinte: professor, brainstorm é uma técnica de criatividade para geração de ideias, tá? E ela perguntou, Seis Chapéus, é do Alex Osborne, isso é um livro, tá? O livro é de 1963, mas até hoje nós usamos técnica do brainstorm, tá? Ou seja, o livro eu vou ter que lembrar o livro, depois eu passo para esse menino Messias. Os Seis Chapéus, do Eduardo de Bono, acho que é um dos escritores que mais livros sobre criatividade tem, Eduardo de Bono, tá? E o livro é Seis Chapéus, também uma outra técnica para geração de ideias. Ou seja, só fazer uma retrospectiva, tá? O que é inovação? Inovação, ela vem de invenções, como a Aline falou, que o mercado aceita, foi monetizado, gera resultado financeiro. Ou seja, invenções que geram resultado financeiro porque o mercado aceitou uma inovação. O que são invenções? Invenções são aquele monte de ideias que as pessoas têm e tentam tirar aquilo, como dizia Platão, do mundo das ideias, tornar aquilo real. Tá, agora como é que eu faço para ter ideias? Isso é a habilidade da criatividade, tá? Então, o senhor que perguntou da questão Messias, quer ter inovação, faça aquilo que a Aline falou, como? Ou seja, desenvolva a sua habilidade da criatividade, tenha várias ideias e faça aquilo que o Thiago falou, teste, valide, coloque, vá lá, verifica, deu certo, não deu certo, o que deu errado? Esse é um problema nosso, nós descartamos o que deu errado ao invés de entendermos o que houve de errado para melhorar aquilo.
ou seja, um clássico da inovação, tal do Thomas Alva Edison. E ele não inventou a lâmpada, tá? Ele descobriu como tornar a lâmpada ficar acesa da eletricidade contínua que ele concorria com o tal do Tesla lá. Ok, mas ele fez, quando perguntaram para ele esse monte de teste, ele falou, olha, eu descobri 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada funcionar, mas ele perseverou. A cada lâmpada que dava errado, ele descobria o que dava errado e fazia, melhorava, até descobrir a que deu certo. Ou seja, nós queremos uma ferramenta de inovação? Não. Queira, então, você ter as suas ideias, valide e teste as suas ideias, melhore todas elas. Serão únicas, serão suas, serão personalizadas para o seu negócio, para aquilo que você tem, tá? Ou seja, tem alguns livros que eu passo para os alunos, Um Toque na Cuca, e tem um outro, que aquele senhor, ele era um profissional que ele era da Escandinávia, não sei se era Dinamarca ou Suécia, foi para os Estados Unidos, a firma dele fazia isso, fazia o que o Messias perguntou, prestava serviço para resolver problemas e melhorar aquilo, promover inovação, através de técnicas de criatividade para que os funcionários tivessem as próprias ideias e gerassem solução para o produto da própria empresa. Não era a pessoa de fora que vinha e implementava, ele auxiliava os funcionários a desenvolverem, fazer o que a Aline falou, para eles terem aquele brainstorm ou toró de parpite, ter um monte de ideia, e agora quais dessas são adequadas para o nosso negócio? Isso o Google faz muito bem, a Apple faz muito bem, diga-se de passagem. Só que nós precisamos entender esses processos para fazermos isso no nosso negócio. Leiam, tem o livro a D-School, tá? A Escola de Design de Stanford, tá? Eles criaram metodologia, e aí alinhado com o que a Aline e o Thiago falaram, centrado no ser humano, inovar centrado no ser humano, que é o Design Thinking, tá? Tem livro, tem o curso lá também, ou seja, o Schopenhauer, na década de 1800, qualquer década, século de 1800, qualquer coisa, ele falava o seguinte, se alguém chega para mim e fala que leu, o nome do livro dele é Arte da Escrita, tá? Se alguém fala para mim que leu um monte de livro em sequência, eu desconfio. Por quê? Pessoal, o Schopenhauer, 1800 e pouco, falou o seguinte, a pessoa não tirou tempo para absorver o conteúdo, para fazer o que a Aline acabou de falar para vocês. Só que o cara escreveu isso em 1800 e pouco, e até hoje nós não fazemos, então nós estamos um pouquinho atrasados. 2 séculos. Com você, Thiago. Muito bom. Vocês veem como é que eu tô bem acompanhado, né? Falar com esses dois aí, a cabeça ferve. Já tô notando aqui um monte de coisa, canetinha não sai da mão, né? Mas, gente, é muito aprendizado. Muito obrigado. E aí, só né, tem que trazer sempre um pontinho, né? Acho que muito legal dentro de ferramentas, né? A gente sempre tenta procurar uma ferramenta, acho que cada um desenvolve a sua, mas acho que um combo do que a Aline e que o professor Cláudio trouxeram já é muito bom, mas eu gosto muito de trazer de facilitar um pouco o entendimento. Eu acho que é muito legal o processo de a gente dar um passo para trás, né? A gente fica tão focado no nosso negócio, nos problemas, nas soluções dentro do nosso negócio, dentro do que está acontecendo no nosso campo de visão, que às vezes é importante dar esse passo para trás, que é um pouco do desacelerar, que é um pouco de olhar mais assim por cima, né, o que está em volta daquele problema, o que pode ter causado, né, outras possibilidades. Então, não só ficar focado ali dentro. Então, esse passo para trás para a inovação é importante, porque a gente começa a ver coisas que às vezes o mercado não está vendo, seu concorrente não está vendo, outras pessoas não estão vendo, nem seu cliente está vendo. E isso a gente antecipa a tendência, a gente antecipa ações, antecipa muitas coisas. Às vezes a gente é visto como inovação, como inovador, mas é só realmente esse passinho para trás, essa desacelerada que a Aline trouxe muito bem. E às vezes eu também dou uma sumida. Esses dias fiquei, acho que, uma semana sem publicar conteúdo, o pessoal até veio preocupado, Thiago, tá tudo bem, o que está acontecendo aí? Não, todo o processo criativo, todo o meu processo de gestão, né, de muita informação, de muito aprendizado, muito acontecimento na vida, a gente precisa dar essas pausas, né? Eu falo muito, pessoal, mas Thiago, isso não vai comprometer o algoritmo? Compromete sim, mas a sua vida, a sua saúde mental, né? Tudo que está em volta, a sua família, né? Também tem que preocupar com tudo isso. Mas é muito importante esses ciclos, né? Que a gente tem que respeitar. Se a gente busca inovação, se a gente busca fazer algo novo, como que a gente vai fazer isso sem tempo? Sem dar esse passo para trás, sem observar uma coisa de uma forma mais macro, né? Sem tudo isso, a gente não consegue inovar. Então, se você se cobra inovação, não consegue na pressão. Tem gente que às vezes fala que funciona na pressão, né? Mas eu desacredito um pouco no processo recorrente disso, né? Acho que uma hora vai dar ruim, isso uma hora não vai dar muito certo. Então, esse passo para trás eu acho importante para a gente ter uma visão um pouco maior do cenário que a gente vai atuar. Os testes, né, que eu sempre falo, e o professor trouxe muito bem, que eu sou o cara dos testes, eu vivo testando. Esse painel que a gente está falando aqui agora, essa live, é
algo novo que eu estou testando aqui, está funcionando muito bem. Estou aqui, nunca fiz live nesse sistema e estou testando aqui, né? O VJ aqui da noite sou eu, então estou testando aqui, está indo muito legal. Mas eu acho que também a nossa capacidade de tradução. Então, esse passo para trás, o que a gente está olhando, a gente consegue traduzir isso para a nossa solução, para o nosso mercado, essas bolhas que a gente vai estourar, olhar outras áreas, né? Olhar, eu sempre olho alguma coisa fora, tipo na advocacia, na psicologia, no design. Eu sempre vou nessas áreas para tentar ver o que está acontecendo ali, para tentar trazer um pouco disso para a realidade. Então, não é só olhar, é traduzir. Então, você tem que ser um bom tradutor. Como é que a gente olha para aquilo que é diferente e a gente pode trazer para a nossa realidade, né? E eu sempre associo muito, eu não sei se é da época de vocês, de repente entrega um pouco a idade, mas o MacGyver, né? O MacGyver gosta de fazer essa associação para criatividade, daí você pode até puxar essa, viu, professor? Eu pego o MacGyver como referência porque, né? Ele é aquele cara que pega um chiclete, pega um cano e faz uma bazuca, né? Junta três coisas que são totalmente aleatórias, mas transforma aquilo num tempo muito curto, porque uma bomba vai explodir, alguma coisa vai acontecer, mas porque ele consegue fazer isso, porque ele tem um repertório muito vasto. Ele entende o que um cano faz, o que uma bexiga pode fazer, o que um chiclete pode fazer. Ele faz uma tradução rápida daquilo, de como combinar aquilo pode gerar uma solução para um problema dentro daquele cenário, daquela situação. Então, ele só consegue fazer isso porque ele tem um repertório muito vasto, já passou por vários momentos de provação, já passou por vários testes anteriores que pode ter dado errado, mas que, de repente, nessa situação aqui, se ele trouxer de novo e trazer um outro fator, um outro item, pode ser que dê certo, porque ele lembra que aquilo não deu certo naquela situação, mas agora pode dar certo. Então, isso é criatividade. Quando você fala que alguém é criativo ou inovador, você pode ter certeza que ele assiste muitos filmes, lê muitos livros, ouve muita música, vê coisas fora só do cenário dele. Ele não é simplesmente nasceu com aquele dom. Ele consegue transitar por várias áreas, por várias bolhas, trazer algo diferente que às vezes a pessoa fala, nossa, ele é autêntico, ele é original, ele é diferente. Não. Ele pegou, é difícil ter algo original hoje em dia, né? Mas simplesmente pegou várias coisinhas de vários lugares, traduziu para o cenário dele, para o mercado dele, para a solução que ele precisa, e aquilo virou algo totalmente inovador. Então, acho que quando a gente fala de inovação, criatividade e um pouquinho de brand, né, que a gente não sai desse tema, mas a sua marca ela pode ser inovadora, trazendo um pouco desse poder de tradução, de traduzir, né? E muito do que eu trago, viu, professor? Eu tenho aqui uma biblioteca pessoal, eu fiz um armário handmade, eu que montei meus armários aqui do meu estúdio para compor os livros, para estar sempre à mão para eu consultar. O pessoal fala, Thiago, de onde você tira tanta coisa? Livros de 1960, 1970, traduzidos para o marketing digital da atualidade. Então, é um pouco do que eu faço. Eu traduzo coisas de outros cenários, de outros ambientes, de outros mercados para esse cenário. Parece inovador, parece original, parece autêntico, mas não. É uma releitura, é algo traduzido, é algo que faz sentido, né, para o tempo de hoje e faz parte da minha essência, faz parte do meu branding, faz parte da minha crença e dos meus valores. Então, acho que é isso um pouquinho, pessoal, só para não estender demais, acho que a gente já trouxe muitos pontos, mas, né, aí espero que tenha respondido aí, Messias, né, um pouco das suas questões. E deixa eu ver aqui se tem mais alguém, acho que mais alguém trouxe aqui. Repertório variado fundamental para desenvolver criatividade e inovação. Isso aí, Jaque. Jaque também super inovadora no mercado, da BeHappy Honeymoon, uma pessoa aí de coração gigantesco e de super conhecimento também aí participando. Muito obrigado aí pela contribuição, Jaque. E é isso, pessoal. Vamos trazer agora a mensagem final. Vocês podem trazer uma mensagem de incentivo para quem está na academia, para quem está no mercado buscando se inovar, né, trazer algo, dar uma oxigenada aí no seu trabalho. Eu sei que muito que a gente já falou aqui serve como mensagem final, mas só para a gente dar aquela fechada com chave de ouro. Quem quer trazer aí primeira mensagem? Vou eu. Olha Vamos só, lá. pense que estratégia, gente, é fundamental, tá? Quando a gente for dar algum passo, né, para trabalhar a nossa marca, o nosso branding, o que a gente vai inovar, qual é a estratégia que a gente vai usar? E a estratégia, ela marca onde a gente quer chegar. A estratégia, ela te coloca objetivos que você consegue alcançar. A estratégia, ela faz com que você saia da ideia e vá para o plano de ação, né? Então, esse é o meu recado final para vocês e fiquem com 3 perguntas.
né? Agora que vocês entenderam um pouco melhor o que é branding, né? Como é que trabalha a marca, primeira pergunta para vocês tentarem responder: quem é você, né? Quais são as suas habilidades? Qual é a sua personalidade, né? Primeiro ponto. Depois, como é que você é percebido? Se você não sabe, pergunte para as pessoas. Eu fiz isso para entender quem eu era quando eu fiz a transição de sair de carteira assinada para virar uma empreendedora e me lançar de forma solo, para eu entender no que eu poderia entregar valor unindo as minhas habilidades e a minha personalidade, né? Porque tem gente, por exemplo, que não gosta de aparecer, faz conteúdo totalmente escrito e não gosta de se mostrar, né? Então a gente tem que entender onde nossa personalidade também encaixa na construção da marca que a gente quer criar. E por último, qual é a sua meta? O que você quer trazer para o setor? O que você quer trazer para o seu mercado? E o que você quer trazer para você mesmo como profissional. Cabe. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Ok, professor? depois da minha assumida musa, senhora Aline Silva, vamos falar algumas coisinhas. Você sabe, não sei por que está rindo. Ah, pessoal, eu acredito assim, ó, os meus alunos sabem disso. Eu sou o Cláudio do jeito que é o Cláudio, tá? Tenho meus valores, meus princípios. Eu estou dando aula na UniOeste. Eu trago isto para. Tanto é que eu falo assim, eu dou aula no mestrado. Eu sei que tem muitas coisas que eu faço que não está alinhado à mentalidade de outros professores. Eu reconheço isso tranquilo. Ou seja, tanto é que eu falo, olha, não sei até quando vão me permitir dar aula no mestrado, ou enquanto permitirem, ok, aqui estarei. Mas eu continuo sendo o Cláudio. Tá? Mas para isso, aí eu recorro ao meu caro Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Ou seja, cada vez mais eu busco fazer aquilo que a Aline falou e saber quem que eu sou. Então, por isso que eu sei que eu tenho esse jeito diferente, extrovertido, alguns acham que, excêntrico demais. Ok, mas eu tenho clareza quem eu sou. O dia que não estiver mais alinhado, como a Aline disse lá no começo, ao que eles querem, ok, eles continuam, o Cláudio segue o seu caminho. E a organização também, mas enquanto lá eu estou, eu agrego com o meu jeito de ser. Por entender que cada um é único e cada um agrega com o seu jeito de ser naquele estabelecimento. Tá? E eu faço isso no dia a dia aqui e sigo em frente em paz. Tá? E só dizer que a Aline, quando falou quem sou eu e tira do mundo das ideias, traz do mundo real, ela cita Platão, eu falo para você, essa menina demais. Pessoal, para ajudar vocês, a Aline falou assim, ó, descubra aquilo que os outros veem e você não vê. Tem uma ferramenta aí sim, chamada janela de Johari, que auxilia vocês nessa percepção. Então, auxilie. E tá, e caso queiram mais ferramenta, livro, qualquer coisa assim, fala com o Thiago entra em contato e aí a gente passa para o Thiago e passa para vocês. Mas não deixem de acreditar no único ser humano que vocês são, porque vocês são únicos. Só que se vocês sucumbirem à humanidade e tentarem se tornar qualquer um outro, vocês deixarão de ser vocês. E aí, me desculpem, aquilo tudo de potencial que vocês tinham para vir a se tornar, vocês simplesmente jogaram para a janela, porque vocês abriram mão de ser o único que você poderia ser, que era você mesmo. Baicás, Cláudio Alexandre, valeu, pessoal. Valeu, 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 muito, muito obrigado. Pessoal, vou ter que assistir de novo essa live depois. Aconselho vocês aí também, se tiver oportunidade, quem chegou depois, assista, porque tem muito conhecimento aqui dentro, coisa que você não encontra na academia, que você não encontra também no mercado, e a gente juntou tudo aqui, fez um pacotinho super especial para você saber, ter certeza sobre o que é branding, como buscar esse caminho, essa jornada, né? Então, a importância, os pontos fortes, só de você desenhar ou anotar tudo que foi falado aqui, você já está desenhando um esquema de organizar e estruturar tudo isso daí. A minha mensagem, na verdade, ela é bem rápida. Eu acredito que quando a gente falou de branding e tudo mais, a importância, né, dessa reflexão para dentro, né, que é importante, você como marca comercial, você também tem a sua essência pessoal, você tem um porquê de você ter começado a sua marca, você tem um porquê de ter, né, imaginado isso, idealizado esse projeto. No fundo, às vezes, nem sempre é só uma relação comercial, é porque você acredita naquilo, senão você abriria qualquer outra coisa. Pode ser até que você comece algum negócio pensando que abriu só um negócio, mas com o tempo ele vai ter um pouco da sua impressão do que você é. Então é importante você entender isso, porque branding tem a ver com o porquê da sua marca existir.
você está trazendo isso cada dia, em cada produto ou serviço que você lança, em cada atendimento que você faz, em cada ação de marketing que você trabalha. É um pouquinho disso, é o que vai te diferenciar do mercado, é o que vai te distanciar dos seus concorrentes, é o que vai te destacar dentro do mercado, vai te colocar num lugar diferente do que os outros negócios que existem por aí. Você sendo uma marca, é mais ou menos isso, né? E acredito que qualquer pessoa que participou aqui trazendo também muita informação, o Messias, a Jaque, né, a Carol, várias pessoas A aqui que Joelma, contribuíram, a Joelma, a com certeza. Geisiane. Isso, se fala o nome aqui, teve muita gente que passou aqui, agradeço toda a participação de todo mundo. São pessoas que vale a pena você também se conectar. Então, quando você assistir de novo, olhe os nomes de cada um que fez um comentário, que contribuiu. São pessoas que você tem que se aproximar. Tá? A gente tem, às vezes, saber pessoas que a gente tem que se afastar, mas pessoas que a gente tem que se aproximar. E muitos que participaram aqui contribuíram com um pouquinho, que pode ser muito para muita gente por aí. Então, já é uma indicação de networking. Conecte as pessoas no LinkedIn, né, Aline? Já vê todo mundo que comentou, interagiu, a gente aqui, conecta com a gente no LinkedIn, já troca uma ideia, já bate um papo, porque se a gente tem perfil lá, a gente quer conversar sobre isso, tá bom? Então, muito obrigado de coração, Cláudio, Aline, amigos aí incríveis aí que o mercado possibilitou conectar e que aprendo demais. Então, eu estou aqui já com um bloquinho de informações aqui para a gente trocar ideias, continuar trabalhando em cima disso. Ó Obrigado, o meu, pessoal. ó o meu aqui, Olha lá, ó. olha lá, olha lá. Isso aí, isso aí. E aí, pessoal, assistam, compartilhem depois, vai ficar gravado tanto no LinkedIn quanto no YouTube. E fica o convite, fica acompanhando aí que ainda vamos definir o tema do próximo mês. Novos convidados, novas pessoas, novas participações. E agradeço também o feedback, se puderem dar depois, se estão gostando do projeto, se vale a pena continuar, ou se é melhor parar por aqui. Espero que não seja esse o feedback, né? Mas agradeço demais. Valeu, pessoal. Valeu, Cláudio. Valeu, Aline. Até mais, Foi um Obrigado. pessoal. prazer, gente. Um Boa grande noite, abraço. Aline. Boa noite. Tchau, tchau.